E se eu te dissesse que o universo já está conversando com você agora mesmo, enviando mensagens sutis de que o que você deseja está prestes a se realizar? A maioria das pessoas não percebe, porque está tão preocupada com o resultado final, tão ansiosa para ver o como e o quando, que acaba ignorando o que o próprio universo está tentando mostrar. Esses sinais não aparecem de forma óbvia. Eles chegam em detalhes pequenos, coincidências improváveis, sensações que você não sabe explicar, mas que fazem você sentir que algo está mudando. É como se a vida começasse a sussurrar: continue, você está no caminho certo. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, acreditava que nada acontece por acaso. Para ele, tudo está conectado por fios invisíveis que unem o que sentimos por dentro ao que acontece fora de nós. Um fenômeno que ele chamou de sincronicidade. E é através dessa linguagem misteriosa que o universo avisa: o que você deseja está se aproximando. Esses sinais são sutis, mas poderosos. Eles aparecem quando você está prestes a entrar em sintonia com aquilo que quer. E se souber reconhecê-los, vai entender que o universo não está contra você. Ele está conspirando a seu favor. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 5 sinais que o universo envia antes de realizar o que você deseja, segundo a visão de Carl Jung. Sinais que talvez já tenham cruzado o seu caminho, mas que você ainda não aprendeu a decifrar. Fique comigo até o final, porque quando você entende essa linguagem invisível, tudo muda. A dúvida dá lugar à confiança e o impossível começa a parecer inevitável. 1. Coincidências que começam a se multiplicar. O primeiro sinal de que um desejo está prestes a se aproximar da sua realidade é o surgimento de coincidências que se repetem com intensidade crescente. São aqueles momentos em que acontecimentos aparentemente desconexos começam a se alinhar de uma maneira tão precisa que parecem responder diretamente aos seus pensamentos, emoções ou intenções. É como se o mundo ao seu redor passasse a refletir algo que está acontecendo dentro de você. Jung dedicou grande parte de seus estudos à compreensão desse fenômeno. Para ele, essas coincidências carregavam um significado que ultrapassava a simples casualidade. Ele chamou esse movimento de sincronicidade, um tipo de alinhamento profundo entre o estado interno da pessoa e os eventos externos que a envolvem. De acordo com essa visão, quando você começa a se aproximar do que deseja, sua mente e sua energia criam uma espécie de campo de atenção que atrai ou destaca acontecimentos que favorecem esse caminho. Essas coincidências podem surgir de formas sutis ou surpreendentes. Você pensa em algo e pouco depois encontra exatamente a informação que precisava. Uma pessoa específica aparece num momento decisivo. Uma oportunidade surge sem esforço. Uma ideia que parecia distante se apresenta como se tivesse sido empurrada para você. Não se trata de magia ou de um acaso extraordinário. É um efeito natural de alinhamento entre intenção e percepção. Quando você está emocionalmente conectado com um desejo, seu inconsciente se torna mais atento a padrões que antes passavam despercebidos. Jung acreditava que o inconsciente não se limita ao interior da mente, mas se estende ao modo como você interage com o mundo. Por isso, quando você muda por dentro, o que acontece fora de você também começa a mudar. As coincidências se tornam pontes, pistas, mensagens indiretas que revelam que algo está ganhando forma. Esse sinal é especialmente forte quando essas ocorrências se tornam frequentes. Não é apenas uma coincidência isolada, mas uma sequência de eventos que parecem guiá-lo na direção certa. É como se a vida estivesse construindo um ritmo que te conduz para o desfecho que você busca. Muitas vezes, esse movimento acontece justamente quando você está prestes a desistir ou quando já não sabe como avançar. E é aí que as coincidências surgem como lembretes de que existe um fluxo maior em ação. Muitas pessoas tentam ignorar esse fenômeno por achar que é apenas imaginação ou exagero, mas a verdade é que essa percepção faz parte da inteligência intuitiva que todos possuem. A repetição de coincidências não surge para impressionar,
mas para indicar que você está em sintonia com algo coerente. Quanto mais você se aproxima de um desejo, mais o mundo parece responder com pequenos sinais de confirmação. O importante é não se apegar às coincidências como se fossem previsões exatas, mas reconhecê-las como um movimento natural de alinhamento. Elas mostram que o caminho está vivo, que sua intenção está ativa e que sua consciência está aberta o suficiente para captar as ligações sutis que antes passavam despercebidas. Quando coincidências começam a se multiplicar na sua vida, isso revela que seu mundo interno e o externo estão entrando em harmonia. É o primeiro sinal de que o que você deseja não está distante, está em processo, está tomando forma, e você já está caminhando exatamente na direção em que precisa estar. 2. Mudança súbita no seu estado interno. O segundo sinal de que algo que você deseja está se aproximando não vem de fora, mas de dentro. Ele aparece como uma mudança inesperada no seu estado emocional, mental e até físico. É como se você começasse a perceber o mundo com outra qualidade de presença. Como se uma força silenciosa estivesse reorganizando sua energia para que você pudesse receber aquilo que está prestes a acontecer. Jung acreditava que o inconsciente não se comunica apenas por símbolos e sonhos, mas também por sensações profundas que surgem sem uma causa lógica imediata. Quando você está se aproximando da realização de um desejo, essa comunicação interna se intensifica. A mente consciente tenta resistir, porque não entende de onde vem essa mudança, mas o inconsciente sabe que algo está em movimento. Ele percebe antes que você, e quando isso acontece, você sente. Essa mudança interna pode aparecer de várias maneiras. De repente, um peso antigo desaparece, mesmo que a situação externa ainda não tenha mudado. Uma sensação de confiança surge sem qualquer justificativa racional. Um medo que parecia permanente perde força. Uma clareza inesperada toma o lugar da confusão. Ou então você desperta com uma leveza que não combina com a rotina dos últimos dias. É como se sua energia estivesse sendo preparada para algo novo. Essas mudanças podem parecer contraditórias. Às vezes, você pode sentir um misto de ansiedade e entusiasmo, como se estivesse à beira de um novo capítulo da vida. Outras vezes, pode sentir um silêncio interno tão profundo que parece vir de um lugar mais sábio do que os seus pensamentos habituais. Não se trata de euforia, não há impulso. É uma mudança de frequência, uma reorganização sutil que antecede uma transformação externa. Jung descreveu esse movimento como um diálogo entre o consciente e o inconsciente. Quando o inconsciente percebe que um desejo está maduro para se manifestar, ele envia sinais ao consciente por meio de emoções e percepções renovadas. Essa mudança interna é a preparação necessária para que você consiga receber o que está prestes a chegar. O desejo pode até estar próximo há muito tempo, mas só se torna possível quando sua energia interna se ajusta ao que você quer viver. Muitas pessoas ignoram esse sinal porque esperam que uma evidência externa apareça primeiro. Mas na maior parte das vezes, é a mudança interna que antecede a externa. Você sente antes de ver, percebe antes de compreender. É como se sua alma soubesse o que está vindo antes da sua mente racional. E essa mudança emocional serve como uma ponte entre o que você é agora e o que está prestes a se tornar. Quando essa transformação interior acontece, você começa a agir de outra maneira sem fazer esforço. A intuição ganha força, a mente fica mais clara, a paciência aumenta, a ansiedade diminui, e até decisões que antes pareciam impossíveis se tornam naturais. É como se algo dentro de você estivesse reorganizando seu mundo interno para que o universo possa reorganizar o mundo externo. Esse é o segundo grande sinal. A sensação de que algo em você mudou sem motivo aparente, como se uma força invisível estivesse preparando espaço, limpando caminhos e ajustando o que precisa ser ajustado para que o seu desejo possa se concretizar. Quando essa mudança interna aparece, é um indicativo profundo de que você está entrando em sintonia com aquilo que há muito tempo busca. 3.
rupturas inesperadas que abrem espaço para o novo. O terceiro sinal que surge quando um desejo está prestes a se realizar é a presença de rupturas inesperadas. São situações em que algo se rompe, se encerra ou se afasta de forma repentina, mesmo que você não tivesse planejado. À primeira vista, isso pode parecer um retrocesso, mas na verdade é um dos movimentos mais claros de que algo novo está se aproximando. É o universo reorganizando sua vida, retirando o que já cumpriu seu papel para abrir espaço ao que está por vir. Jung observou que, nos momentos de transformação, o inconsciente mobiliza forças que impulsionam a pessoa a sair de antigas estruturas. Essas rupturas não aparecem por acaso. Elas são resultados de um processo interno que você não vê, mas que já está em andamento. Quando o inconsciente percebe que algo novo se aproxima, ele começa a dissolver as formas antigas. É como se o seu sistema interno soubesse que você não pode carregar certos pesos para a próxima etapa. Essas rupturas podem acontecer de diferentes maneiras. Relacionamentos que pareciam estáveis chegam ao fim. Caminhos profissionais mudam de forma inesperada. Parcerias se dissolvem. Há planos que simplesmente deixam de fazer sentido. Pessoas se afastam sem explicação. Situações que antes eram seguras se tornam desconfortáveis. Tudo isso não surge para te punir, mas para te mover. São portas que se fecham porque não têm mais ligação com aquilo que você está prestes a viver. É muito comum que essa fase desperte confusão. Você pode sentir que está perdendo o controle ou que algo está errado. Mas, sob a perspectiva da sincronicidade, essas rupturas funcionam como ajustes necessários. Elas removem o que estava bloqueando seu fluxo, mesmo que você não conseguisse ver o bloqueio conscientemente. O inconsciente age com precisão. Ele sabe que para que um desejo se manifeste, é preciso que o cenário interno e externo esteja alinhado. E esse alinhamento quase sempre inclui despedidas. Jung estudou profundamente os momentos limiares, aqueles períodos em que estamos entre um ciclo e outro. Ele percebeu que a psique reage com força quando um novo caminho precisa emergir. A ruptura, nesse sentido, é uma espécie de empurrão simbólico. Ela retira o excesso, desmancha as estruturas rígidas e devolve você a um estado mais flexível, mais preparado para receber aquilo que está a caminho. Outra característica dessas rupturas é que elas frequentemente acontecem em sequência. Uma mudança chama outra. Um encerramento abre espaço para um segundo, e esse segundo conduz a um terceiro. No início, pode parecer caos, mas quando você observa com mais atenção, percebe que existe uma lógica invisível costurando tudo. É como se a vida estivesse remodelando o cenário ao redor de você, retirando peças antigas e reposicionando as novas no momento exato. Essas quebras não são aleatórias. Elas acontecem porque você está vibrando em uma frequência diferente, ainda que não perceba conscientemente. O que não combina com o seu próximo capítulo simplesmente deixa de se sustentar. Não porque é ruim, mas porque não se encaixa mais. É um processo natural de transição. Algo se vai para que algo possa chegar. Quando você percebe rupturas surgindo de forma inesperada, esse é o terceiro grande sinal. Não é destruição, é limpeza. Não é perda, é preparação. Não é o fim, é o espaço que se abre para o que está sendo construído. Quando ciclos se encerram ao seu redor sem uma razão visível, o universo está reorganizando o seu caminho para que o desejo amadureça e encontre lugar para se manifestar. 4. A intensificação da intuição e dos pressentimentos. O quarto sinal de que aquilo que você deseja está se aproximando é o fortalecimento repentino da sua intuição. É quando você começa a perceber que certos pensamentos, sensações e pressentimentos surgem com uma clareza que não pode ser explicada pela lógica racional. Eles aparecem como se viessem de um lugar mais profundo, um ponto interno que sabe o que está se movendo antes que os fatos se tornem visíveis. Jung acreditava que a intuição é uma função psicológica essencial, capaz de captar informações que não chegam pela percepção comum. Para ele, a mente consciente enxerga apenas fragmentos da realidade,
enquanto o inconsciente tem acesso ao panorama mais amplo. Por isso, quando um desejo está prestes a se manifestar, o inconsciente começa a enviar sinais sutis ao consciente. Esses sinais se traduzem em sensações, percepções e conhecimentos que parecem surgir do nada, mas que, na verdade, são respostas a movimentos que já começaram a acontecer. A intuição se intensifica de várias maneiras. Às vezes, você sente uma certeza silenciosa de que algo importante está vindo, mesmo sem evidências externas. Outras vezes, pensamentos recorrentes surgem com força, direcionando sua atenção para lugares, decisões ou caminhos específicos. Há também momentos em que você percebe um impulso interno de agir ou de evitar certas escolhas, como se uma força invisível estivesse guiando sua rota. Não se trata de medo ou impulso emocional. É um tipo de conhecimento que nasce antes da razão. Esse sinal costuma se manifestar de forma consistente. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece ou envia uma mensagem. Você sente que precisa dar um passo específico e, mais tarde, percebe que aquele movimento abriu exatamente a porta de que precisava. Você evita um caminho por instinto e descobre que teria enfrentado um problema caso tivesse seguido por ele. Esses pequenos acertos intuitivos não são coincidência. Eles mostram que você está em sintonia com o fluxo do desejo que se aproxima. A intensificação da intuição é uma maneira do inconsciente preparar você para o novo. Jung via a intuição como um diálogo entre o que você já viveu e o que está prestes a viver. Ela antecipa movimentos e oferece pistas que a mente racional ainda não consegue captar. Quando você está alinhado com um desejo verdadeiro, esse diálogo se torna mais forte, mais claro, mais presente. É como se sua psique estivesse te guiando para que você possa reconhecer as oportunidades quando elas surgirem. É importante entender que a intuição não aparece como uma voz externa, nem como uma revelação dramática. Ela chega como pequenas certezas silenciosas, como sensações suaves, como direcionamentos interiores que não fazem barulho, mas fazem sentido. E quanto mais você escuta essa percepção profunda, mais fácil se torna reconhecer os sinais que se repetem à sua volta. Outro ponto importante é que quando um desejo está próximo de se realizar, a intuição também ajuda a afastar pensamentos e comportamentos que poderiam sabotar essa manifestação. Você pode sentir que algo não combina mais com você, que certas escolhas já não servem, que determinadas atitudes precisam ser revistas. Esse refinamento interno faz parte do processo. A intuição age como uma bússola interna que mantém você no rumo certo, mesmo quando o cenário externo ainda parece incerto. Esse é o quarto sinal, um aumento perceptível da sua sensibilidade interna. Quando a intuição se torna mais ativa, mais clara e mais presente, isso indica que sua mente e sua energia estão alinhadas com o que está se aproximando. É a vida te preparando para perceber, escolher e receber aquilo que você deseja. A intuição é a linguagem silenciosa que antecede a concretização. 5. Sensação de alinhamento e facilidade inesperada. O quinto e último sinal de que aquilo que você deseja está prestes a se manifestar é uma mudança profunda na forma como a vida começa a fluir ao seu redor. Depois das coincidências, das mudanças internas, das rupturas e do fortalecimento da intuição, surge um estado que muitos não sabem explicar, mas reconhecem imediatamente quando o sentem. É a sensação de alinhamento, um movimento em que tudo parece se encaixar com naturalidade, quase sem esforço, como se você tivesse sido colocado exatamente na posição certa para que seu desejo pudesse acontecer. Jung estudou longamente esses momentos em que o indivíduo percebe uma coerência maior entre seu mundo interno e os acontecimentos externos. Para ele, a sincronicidade não é apenas a manifestação de eventos significativos, mas também a experiência de estar em harmonia com algo mais amplo do que a própria vontade consciente. Quando essa harmonia aparece, um caminho que antes parecia difícil se torna claro, e soluções que antes pareciam distantes começam a surgir com uma simplicidade surpreendente. Essa sensação de alinhamento não significa que tudo será perfeito,
ou que a vida deixará de apresentar desafios. O que acontece é diferente. Mesmo quando há obstáculos, você sente uma espécie de confiança silenciosa de que está no rumo correto. A dúvida perde força. O medo se acalma. O futuro deixa de parecer uma ameaça e se transforma em um campo de possibilidades reais. É como se algo dentro de você e ao redor de você finalmente começasse a caminhar na mesma direção. A facilidade inesperada é um dos aspectos mais marcantes desse sinal. Situações que antes exigiam esforço se resolvem quase espontaneamente. Pessoas certas aparecem no momento exato. Conversas se desdobram de forma produtiva. Oportunidades surgem de onde você menos imagina. Caminhos que pareciam fechados se abrem. Tudo isso não surge por sorte ou coincidência comum. É consequência de um alinhamento profundo entre seus desejos, suas decisões e o movimento natural da vida. Esse estado também se manifesta no corpo. Você sente mais leveza, mais presença, mais equilíbrio. Sua mente não briga consigo mesma. As emoções fluem com mais naturalidade. A energia parece se renovar sem que você precise forçar nada. É como se uma parte de você tivesse parado de resistir e começado a cooperar com o que está chegando. Jung considerava esse tipo de equilíbrio interno um sinal de integração entre os aspectos conscientes e inconscientes da psique, uma harmonia que permite que a vida externa reflita a ordem interna. Outro aspecto desse sinal é a sensação de que os acontecimentos fazem sentido, mesmo quando ainda não está claro qual será o resultado final. Você percebe que existe coerência no caminho, como se cada peça estivesse sendo colocada no lugar certo, mesmo que você não veja o desenho completo. Essa percepção traz serenidade. Ela retira o peso da ansiedade e te conecta com uma confiança que não depende de provas visíveis. Quando esse sinal aparece, você sabe. Não porque alguém te diga, não porque exista um indício concreto, mas porque uma parte profunda de você reconhece que algo está se aproximando. É a fase em que o universo, o inconsciente e sua própria energia entram em ressonância. É o ponto em que o desejo amadureceu o suficiente para se transformar em experiência. Esse é o quinto sinal. A sensação tranquila, contínua e silenciosa de que tudo está se encaixando. Quando a vida começa a fluir de forma mais leve, quando as portas se abrem sem esforço excessivo e quando você sente que está alinhado com seu próprio caminho, isso indica que a manifestação está próxima. É o momento em que a espera se transforma em chegada. Em última análise, compreender esses 5 sinais é reconhecer que a realização de um desejo não surge de maneira repentina, mas se forma através de movimentos sutis que antecedem o acontecimento. Carl Jung dedicou grande parte de seus estudos a mostrar que o mundo interno e o externo não estão separados. Quando um desejo está prestes a se manifestar, essa conexão se intensifica e a vida passa a refletir aquilo que já está amadurecendo dentro de você. As coincidências, as mudanças internas, as rupturas, a intuição e a sensação de alinhamento não são eventos isolados, são expressões do diálogo entre o consciente e o inconsciente, um diálogo que Jung considerava essencial para qualquer processo de transformação. Quando você aprende a perceber esses sinais, deixa de caminhar guiado apenas pela ansiedade e passa a reconhecer que existe uma ordem maior conduzindo seus passos. Se esses sinais estão aparecendo, isso indica que o processo já começou. Nada é ao acaso. Seu caminho está se organizando e sua energia está se alinhando ao que você deseja viver. Continue avançando com confiança. A vida já está abrindo espaço para o que vem a seguir.